Bom, esse vídeo aqui vai ser uma revisão. Eu vou tentar resolver esse exercício aqui, né? E eu vou ir explicando de acordo com o que eu sei. Bom, para começar, a gente vai criar o código SQL para criar essas tabelas aqui, de acordo com o que pede aqui ou não. A gente vai vir aqui no RAID. E aqui, se não tiver essa seção aqui, vocês vão vir aqui em nova, criar, e vocês colocam seção, sei lá. Mas aqui já tem um. Inclusive, quando a gente for fazer a prova, provavelmente já vai ter uma criada lá. Aí a gente só coloca a senha aqui, root, é a mesma que o usuário. E nos PC da escola, eles pedem uma porta que é a 3310. Então a gente só vai trocar esse 3306 para 3310. Mas aqui, como eu tô no meu notebook, né? Então eu deixo a porta normal que tá aqui. Eu não mudo ela. Mas no da escola é 3310. Só tem que lembrar disso. Beleza, aí vocês vão abrir. Provavelmente vai vir assim, ó, tipo algum banco de dados já criado. Porque provavelmente alguém vai fazer a prova antes da gente, pode ser até o segundo A, ou se a professora dividir em duas turmas, e você for na turma, na segunda remessa de pessoas, já vai ter alguma tarefa lá, ou ela vai apagar. Não sei se ela vai fazer isso, né? Mas tá, vocês vão criar uma nova pra vocês, então vocês vão excluir isso aqui, o que tiver aqui já, pode remover. Aí tá, isso aqui pode remover também. Beleza. Se não tiver nada criado, vai aparecer desse jeito aqui. Tá, aí pra gente criar um banco de dados aqui, pra começar a colocar os códigos, a gente vai vir aqui nesse unnamed aqui, ó. Clicar com o botão direito, criar novo, banco de dados. Aí aqui a gente dá um nome pra ele. Vou colocar revisão. E criar. Aí tá aqui, ó, revisão. Beleza. Agora, dividir a tela. Beleza. Tá, aqui é o diagrama que a gente vai criar as tabelas. A gente tem a primeira tabela aqui que é cliente. Ela tem o ID cliente, CPF, nome e endereço. Para criar uma tabela, a gente usa o comando que é o create table. Create table vem de criar tabela. É fácil de lembrar. Aí aqui a gente dá o nome da tabela que a gente vai criar, que é a cliente. Vocês podem ver aqui, ó, onde estou passando o mouse, cliente. A gente abre parênteses e a gente vai colocando os atributos. O primeiro sempre vai ser a chave primária, que é essa bolinha preenchida aqui. A gente coloca o nome, o tipo inteiro, e como é a chave primária a gente coloca primary key e auto increment, que é para ela se auto incrementar, tipo assim, começar do 1, 2, 3, por aí vai. Depois vocês vão entender. Tem o CPF do tipo varchar, a gente pode colocar até 2 caracteres. Nome, varchar também, a gente pode colocar até 100. E endereço, a gente coloca até 150 por aí. Beleza. Aqui a gente já pode fechar. Agora analisando aqui, a próxima tabela que a gente vai criar não vai ser a hospedagem, porque ela meio que depende dessas duas tabelas aqui, ó, de cliente e quarto, para ela começar a funcionar, porque ela recebe, como vocês podem ver aqui, ó, o Realize, ele é um relacionamento entre cliente e hospedagem. É um relacionamento de 1 para N, então cliente vai passar a chave primária dele para cá, ou seja, a hospedagem recebe a chave de cliente para ela meio que se comunicar depois, tipo, essas duas tabelas elas vão se interligar. E é a mesma coisa que com o quarto.
Ou seja, hospedagem recebe a chave de quarto e de cliente ao mesmo tempo. Então a próxima tabela que a gente vai criar vai ser a quarta aqui. A gente repete a mesma estrutura, create table, quarto, id quarto, int, primary key e auto increment. Número, pode ser int, andar, baixar, colocar até 100, tipo até 100 também. Beleza, foi. Agora a próxima tabela não vai ser a hospedagem ainda, porque ela tem mais um relacionamento aqui, ó. Então a próxima vai ser a serviço. Essa parada de tipo criar a tabela por ordem vai depender do relacionamento. Geralmente as tabelas que a gente cria primeiro são aquelas que elas não dependem de outras tabelas para existir. Ou seja, a cliente aqui ela está existindo independente se ela se comunica com outra tabela, porque ela só tem uma, tipo assim, só tem um cliente específico que vai passar uma chave para hospedagem e só tem um quarto específico que vai se comunicar com a hospedagem também. Então, geralmente essas tabelas que elas possuem esse lado 1 aqui, geralmente elas vêm primeiro. Aqui, nesse relacionamento de utiliza aqui, independente das duas que eu criar depois de quarto e cliente, não importa a ordem. Pode ser hospedagem também, ou pode ser serviço. Mas vou colocar serviço logo, porque, sei lá, mas vou colocar. Mas essa ordem de criação de tabela depende muito do relacionamento. Só isso mesmo. Do tipo inteiro, primary key e auto increment. Nome, varchar, até 100. Descrição, varchar também. Preço é do tipo decimal. E só. Agora a gente cria a hospedagem. Eita. Data entrada vai ser do tipo date. Data side também, do tipo date. E como a hospedagem ela recebe a chave de cliente e quarto, a gente vai colocar aqui também como chave estrangeira. A gente pode colocar tipo ID cliente normal, do tipo inteiro. E aqui ID quarto. Tipo inteiro também. Agora pra gente referenciar, a gente pode tanto referenciar depois de ter criado a tabela, ou a gente pode referenciar dentro da tabela, como a chave estrangeira. Referenciar depois, eu acho que meio que atrasa um pouco, então a gente pode colocar dentro da tabela, eu acho que é mais simples também. Não é tão difícil de lembrar, a gente só coloca assim, ó. For engk, for engk
Aí a gente passa o nome do atributo que a gente quer referenciar. Aqui a gente quer referenciar a do cliente. A gente copia e cola. A gente coloca references. Aí a gente passa o nome da tabela que a gente está referenciando, que é de cliente. E a gente passa de novo de cliente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a do quarto. A gente copia. A gente cola. Mesma coisa. Pronto. Agora a gente tem mais uma tabela para criar. Porque aqui no relacionamento do utiliza, a gente tem um relacionamento de N para N. Tem várias hospedagens e vários serviços. Aí, como é um relacionamento de N para N, a gente cria uma nova tabela e a gente passa essa chave primária de serviço e de hospedagem para essa tabela aqui. E esse atributo em data aqui passa também a ser um atributo de utiliza. Então a gente coloca aqui create table utiliza. A gente pode tanto criar um ID para utiliza também, uma chave primária. A gente coloca ID utiliza como do tipo inteira, primary key e auto increment também. Agora a gente passa data. Peraí, isso aqui é só para não dar erro. Pronto, data do tipo date. E agora a gente passa a chave primária daqui e do serviço e de hospedagem para cá também. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente vai referenciar depois. De serviço, do tipo inteiro, e de hospedagem, do tipo inteiro também. Aqui a gente pode copiar isso aqui e só trocar o nome. Oh, caramba. A gente coloca ID serviço. Serviço. Pronto. Agora a gente já pode começar a criar essa tabela aqui. A gente seleciona um por vez e executa a seleção. Eita. Oh, tá, esqueci de colocar o tipo. Pronto. Que acho que eu já não preciso, mas acho que assim fica melhor. Beleza. A gente pode atualizar aqui a tabela que a gente foi criada. Tipo. Isso aqui não era pra estar aqui não. Ô, caralho, tô selecionando errado. Boa. Quarto foi criado. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo de errado? Esqueci do parênteses. Pronto.
Agora hospedagem. Foi também. E agora por fim a utiliza. Esqueci do parênteses. Pronto. Tá, essa tabela tudo foi criada. Agora a gente vai para a parte de inserir os dados nessa tabela. Ok, inserir a hospedagem do cliente José da Silva, CPF tal, que mora na rua tal, no quarto 20, primeira andar, tipo 5, entra no dia tal. Beleza. Nessas duas linhas aqui a gente consegue inserir os dados em todas as tabelas, pelo que deu pra ver aqui. Aqui ele pede primeiro para inserir a hospedagem, só que eu acho que esse aqui é por último. Então a gente vai inserir a do cliente primeiro, porque aqui já segue todos os dados. Ó. O nome, o CPF, o endereço, depois vem a parte do quarto, que é do quarto 20. Aqui já é da tabela utilizou. E aqui é do serviço. Então acho que aqui já dá pra ter uma ideia do que é pra fazer. Primeiro que a gente vai inserir os dados, né? Então a gente coloca insert, into. E a gente passa o nome da tabela que a gente quer inserir os dados. A primeira vai ser cliente, então a gente passa direto. A gente tem o ID cliente. Deixa eu... Ctrl espaço, Enter. Ctrl espaço de novo. Endereço. Beleza. Então aqui primeiro a gente passa todos os atributos antes e aí a gente vai passar os valores depois disso. A gente coloca values, a gente coloca, abre parênteses e a gente vai inserir os dados de acordo com o que está aqui. Primeiro vai ser o ID cliente, vai ser um valor padrão que o próprio sistema já dá, porque ele é auto-increment, então ele vai se auto-incrementar. A gente só digita default aqui, coloca vírgula, aí a gente passa o CPF. O CPF que diz aqui é esse aqui. Oh, carai. Pronto. Aqui a gente cola o nome dele, que também fala aqui já. José da Silva. E a gente passa o endereço dele, que também fala aqui, ó. Rua das Flores em Charu. Beleza. Já aqui embaixo ele fala para continuar a inserção. Vai ser a mesma estrutura, só que com dados diferentes. Eu vou fazer separado para não ficar tão confuso, mas tem como fazer tipo direto os dois ao mesmo tempo. Só que vai ser um pouquinho mais confuso. Mas tá bom. Beleza. Aqui a gente já executou e aí a gente tem os dados na tabela do cliente já. Aqui se for ver, ID 1, CPF tal, nome tal, endereço tal. A próxima inserção que pede aqui é do quarto. Aqui ele pede o quarto. Quarto 20, tipo, primeiro andar, tipo single. Não sei o que é isso, mas tá bom. Certinho, tabela quarto. Ctrl espaço, ID quarto. Ctrl espaço, número. Ctrl espaço, andar. Eita.
tipo. Mesma coisa do cliente aqui em cima. A gente vai passar primeiro os atributos em sequência e depois a gente passa os valores que a gente quer colocar aí nesses atributos. E de quarto a gente coloca default. O número vai ser o 20. O andar vai ser o primeiro andar, eu acho. É isso mesmo, primeiro andar. E o tipo dele é o single. Prontinho. A gente executa a seleção, atualiza aqui o banco de dados. Se a gente for vir aqui em quarto, tal, os dados aqui. Primeiro andar, tal. Beleza. Agora, entrou no dia tal e utilizei o serviço do café da manhã. A tabela utiliza, ela vai ser a última que a gente vai inserir os dados. Então agora a gente vai colocar o serviço. Ela vai ser a última, porque a gente precisa do ID de serviço para inserir os dados em utiliza. Porque se for ver aqui, ó, calma aí. Utiliza, ela recebe os dados de serviço e de hospedagem. Ou seja, o serviço e a hospedagem tem que vir antes da tabela utiliza. Ou seja, ela é a última tabela que a gente vai colocar os dados dela. Então aqui a gente coloca insert into serviço. A gente passa os dados, primeiros atributos, né? Ctrl espaço, de serviço, nome, descrição e preço. Agora a gente passa os valores que a gente vai colocar. O ID sempre vai ser default, primeiro ID, ou chave primária no caso. O primeiro serviço é o café da manhã, o nome dele, né? A gente coloca uma descrição. Ele foi servido no quarto com frutas e pão e café. Beleza. Aqui a gente fecha. E o preço disso foi R$30. Ah tá, algo importante agora. Vocês não podem colocar vírgula nesse valor numérico aqui, porque senão ele dá como se fosse dois valores separados por vírgula. Porque tipo, geralmente quando a gente coloca aqui, ó, aspas simples, café da manhã, vírgula, aspas simples de novo, servido no quarto com frutas e pão e café. Essa vírgula aqui dá a entender que está separando esses valores que a gente está colocando para tipo, dividir, tipo, isso aqui é para tal atributo, isso aqui é para tal atributo. A vírgula ela serve para isso, para separar esses dados. Quando a gente coloca ponto, a gente está meio que, tipo, é um valor só que com dois valores atrás da casinha ali, da vírgula, mas no caso é o ponto. Então sempre com um valor numérico a gente coloca valor tal, ponto, tal, tal. Beleza, agora a gente pode executar isso aqui. Foi, agora a gente atualiza aqui, serviço. A gente for vir aqui, ó, ID1, café da manhã, descrição e o preço. Agora a próxima tabela a gente vai criar, acho que é a da hospedagem agora. A hospedagem ela tem o que? Data entrada, data saída, os dois ID. Então agora a gente coloca a inserção de dados da tabela hospedagem. A gente clica aqui, Ctrl espaço e vai dando Enter. Pronto. Values. E a gente coloca default. A data de entrada foi... Deixa eu
fechar esse aqui. Data de entrada foi dia 17/11/2024. Outra coisa muito importante. Sempre quando a gente for colocar a data aqui dentro do RAID, a gente coloca primeiro o ano, depois o mês e depois o dia. É só a gente pegar a data e inverter ela. Porque aqui eles pegam aquele bagulho de outro país, que eles invertem a data, entendeu? Vem primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. É isso. Não tem muito segredo não. Só vai colocar o ano primeiro, tracinho, mês, tracinho, dia. Data saída não tem, então sempre quando tipo no enunciado não tiver o dado que a gente quer aqui, a gente coloca como valor nulo. Então a gente coloca nulo. ID cliente de quarto só foi inserido um dado até agora, então a gente coloca 1. E aqui 1 também. E aqui a gente já pode executar. A gente atualiza. A gente pode vir aqui em hospedagem e tá aqui, ó. Agora a gente pode colocar o valor de utilizou aqui. Que é o que pede. Insert into. Utiliza. Data. ID serviço. E de hospedagem. ID utiliza, a gente coloca default. Data é a mesma que essa aqui. Porque o que constava no enunciado era isso. ID serviço foi um só. E aqui a hospedagem também foi um só. Ó, tá vendo porque a utiliza era a última tabela que a gente tinha inserido dela? Porque a gente precisa dos IDs delas primeiro para depois a gente colocar eles aqui. Também com hospedagem. Só que aqui a utiliza ela depende de hospedagem para existir, então meio que não dava para colocar lá antes. Então tudo tem que seguir tipo uma ordem bem certinho. Isso que é chato, mas aí pronto, tá os dados aí. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Aqui a gente só pode repetir aqui mesmo. A gente copia isso aqui, cola aqui. Aqui a gente pode colocar segunda parte. Ctrl bar. Aí aqui a gente coloca, a gente deixa default, a gente só vai trocando os dados. Aqui ele pede esse CPF, a gente troca aqui. Aqui não é José, aqui vai ser a Maria. Cadê Maria da Silva? E aqui é Rua das Pedras em PVH. A gente já pode inserir isso aqui. Agora a gente vem aqui, ó, ID2, ou seja, ele se auto-incrementou, aqui começou 1, aqui foi por 2. Então ele acrescentou 1 depois que a gente inseriu esses dados aqui. Agora é com quarto, né? Agora é o quarto qual? Quarto 22, segundo andar. Eita. E aqui vai ser de luxo. Que tá aqui, ó. Entra no dia 18. Aqui a gente já pode executar isso aqui. Não vou nem conferir porque tá certo. Se rodou tá lá. Agora é com
serviço, lanche no quarto, R$50. Aqui a gente pode trocar, coloca 50. A gente executa a seleção, deu certo. Agora a próxima é hospedagem. Aqui a gente troca a data, a gente coloca dia 18. Aqui a gente troca esses dois valores aqui, que é de cliente e quarto. Agora a gente vai falar que esses valores aqui são pro ID2, porque esse aqui é o ID2, esse aqui também é o ID2. Porque aqui ele acrescentou mais um, aqui e aqui. Aqui a gente pode trocar também, colocar 2. Pronto, deu certo. Agora na tabela utiliza, a gente troca também. A gente pode trocar para 2 também. E aqui também para 2. E aqui a gente também troca os dados. Pronto, a parte de inserção já está feita. Agora a gente vai para essas questões que são... que a gente vai utilizar mais um pouquinho de lógica. Beleza, a primeira aqui. Mostrar todos os dados dos clientes. Para a gente mostrar todos esses dados, a gente utiliza a cláusula select, que é para selecionar. E para selecionar tudo, a gente utiliza o asterisco, que significa, tipo, pegar tudo. Tipo, tudo mesmo, tudo que tiver na tabela, ele vai pegar. E aí a gente especifica de qual tabela a gente está querendo pegar tudo. A gente coloca from tabela cliente. Pronto, se a gente executar isso aqui, aí ele pegou o José e a Maria e mostrou todos os dados. Agora na 4, mostrar todos os dados dos quartos. Mesma coisa, select, asterisco, from quarto. Ou seja, a gente está pegando tudo da tabela quarto. Aí, ó. Foi. Agora 5. Apagar todos os dados da tabela serviço. Aqui ele está pedindo para a gente apagar os dados, não para, tipo, excluir a tabela. A tabela ainda vai existir, a gente só está querendo zerar todos aqueles dados que a gente colocou. Ou seja, a gente vai ter que limpar isso aqui. Para fazer isso a gente utiliza a cláusula delete. Delete from serviço. Em tese era para isso aqui funcionar, mas acho que não vai funcionar. Exato. Não vai funcionar por quê? Porque não tem como a gente apagar uma tabela que depende de outra... Como chama? Que ela está referenciando outra tabela. Cadê? Aqui, ó. Hospedagem. Hospedagem, ela tá... Não é hospedagem. É utiliza. Ela utiliza o ID de serviço para existir. Ou seja, utiliza tá dependendo de serviço para existir. Não tem como eu excluir apagar esses dados daqui, ó. Esses dois IDs aqui. Porque senão vai parar de funcionar a tabela utiliza também. Ou seja, não sei por que a professora colocou pra gente apagar esses dados da tabela de serviço, sendo que não tem como a gente apagar. Porque tem uma chave referenciando essas duas tabelas aqui. Ou seja, elas estão se comunicando entre as duas. Só que aqui, na 9, ela está mostrando aqui, excluir a tabela utiliza. Então, se eu excluir primeiro essa tabela utiliza, vai ter como apagar os dados de serviço. Então, a gente pode pular aqui, eu acho, para
para o exercício 9. Não achei nenhuma forma de apagar esses dados, só se a gente apagar a coluna que está a chave que está referenciando tá fazendo essa comunicação entre essas duas tabelas. Mas isso aí é mau rolê, então não dá certo. Para escolher uma tabela, a gente utiliza a cláusula drop table. Aí a gente passa o nome da tabela que a gente quer excluir, que a tabela utiliza. A gente passa aqui, drop table, aí a gente executa e pronto. A gente pode atualizar aqui. Aí vocês podem ver, já não tem mais a tabela utiliza. Aqui ó, até perder a cor dela. Agora sim a gente consegue deletar todos esses dados, eu acho. Pronto, agora a gente conseguiu zerar a tabela serviço. Aqui ó, se vocês for ver, tá zerado. Beleza, mostrar todos os dados das hospedagens. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na 4 e na 3. Select, asterisco. From hospedagem. A gente pode executar que isso aqui vai dar certo. Aí, todos os dados dela. Excluir da tabela serviço. Deixa eu ver. Agora sim a gente vai apagar alguma coisa da tabela serviço. É a mesma coisa que o drop, só que a gente vai mudar esse table aqui para coluna. Porque ele está pedindo para a gente excluir os atributos, nome, descrição e preço. Ou seja, são colunas que a gente vai excluir. Aqui ó, tabela serviço, a gente tem nome, descrição e preço. Nome, descrição e preço. Para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte. A gente coloca... não seria o alt. Pera, vamos ver se dá certo. Drop column. Tem que ter o alt. Beleza, a gente vai alterar a tabela serviço. Alter table. De alterar a tabela. A gente passa o nome da tabela que a gente quer alterar os dados dela. A gente coloca o serviço. E aqui a gente coloca o que a gente quer fazer com essa alteração. A gente quer excluir uma coluna. Excluir colunas. A gente coloca drop column. E a gente passa quais as colunas que a gente quer excluir. Se a gente executar isso aqui, se a gente atualizar aqui também, a gente pode vir na tabela serviço que vai estar só com ID agora. Agora, incluir na tabela serviço o atributo data serviço e o atributo ID hospedagem. Aqui é quase a mesma coisa que a gente fez, só que em vez de excluir, a gente vai incluir agora. Aqui a gente utiliza o alter table também. De alterar a tabela. A gente passa a tabela que a gente quer alterar. E agora a gente vai adicionar uma coluna nova. Então a gente coloca add column. Aqui a gente quer colocar o data serviço, que é do tipo date. Então a gente passa aqui também. Aqui a gente já pode executar isso aqui, que vai adicionar na tabela esse atributo, essa coluna. Se a gente atualizar aqui, a gente pode vir aqui na tabela serviço e vai ter mais um atributinho aqui. É a mesma coisa com o... Eita. Agora o atributo de hospedagem. Alter table, serviço.
add column. Esse aqui é do tipo inteiro. A gente pode executar. A gente vem aqui e atualiza. Daí já tem mais um aqui. Beleza. Agora que a 9 a gente já fez. A gente já excluiu essa tabela. Agora a gente vai criar uma nova tabela. Criar tabela tipo de serviço com os seguintes atributos: nome, descrição e valor. A gente vai usar a mesma coisa que a gente usou aqui em cima, que é a create table e por aí vai. A gente coloca create table. Tipo serviço. Se vocês forem reparar, é sempre algo muito repetitivo. Então a gente vai usar tipo sempre a mesma coisa aqui. E não é tão difícil a gente pegar os nomes das cláusulas e nada. Tipo, é bem simples. E também é fácil de entender. Se pegar para estudar ali, você consegue aprender em menos de meia hora por aí. Se estudar certo também, né? Porque ficar, sei lá, pesquisando e não assistir nada, só sem treinar, sem nada, não vai adiantar. Você tem que refazer isso aqui e precisa entender. Você também pode usar o chat GPT, que ele ajuda bastante. Criar tabela tipo serviço com os seguintes atributos: nome, descrição e valor. Tá, tipo serviço a gente pode dar um atributo, uma chave primária para essa tabela. Então a gente coloca ID, tipo serviço, o tipo inteiro, primário key e auto increment. Tem nome, descrição e valor. É do tipo varchar. Descrição do tipo varchar também, até 150 por ali. E valor é do tipo decimal. Beleza. Ligar a tabela tipo de serviço à tabela serviço, considerando que cada serviço é de um único tipo de serviço e um tipo de serviço pode ser utilizado várias vezes. Beleza. Tá, aqui a gente já completou a nossa tabela, a gente pode criar. Agora que a gente já tem uma tabela criada, tipo serviço, tem esses atributos aqui. E aqui ele está pedindo para a gente ligar essas tabelas uma na outra. Tabela tipo serviço à tabela serviço. Se vocês forem ver aqui, ó, serviço é lá do relacionamento de 0 para n. Ou seja, tem vários serviços por aí. E a tabela tipo serviço, ela é uma só. Ou seja, é um relacionamento de 1 para n. Igual aqui, ó, 1 para n e 1 para n. Ou seja, o lado n ele recebe a chave primária do lado 1. Porque é mais fácil você passar um dado só do que passar vários dados para uma tabela só. Ou seja, vai ser um ID para vários dados. Agora, se você fosse passar vários dados para um ID só, não faz sentido. Então, você passa a chave do lado 1 para o lado n. Então, a tabela serviço vai receber a chave primária de tipo serviço. A gente pode colocar aqui também. Alter table. Então, como ele vai receber, a gente vai adicionar uma coluna lá, na tabela serviço. Então, a gente coloca alter table, serviço, add column, id tipo serviço, que é do tipo int.
gente pode executar isso aqui. Se a gente for vir aqui, agora a gente tem ID tipo serviço. Agora a gente precisa referenciar esse ID para que ele seja realmente uma chave estrangeira ali, para que eles se comuniquem, essas duas tabelas se comuniquem entre si. Então a gente coloca também, a gente coloca de novo outer table, serviço, add foreign key. A gente passa o ID que a gente acabou de colocar dentro da tabela. A gente coloca entre parênteses. A gente referencia a tabela que a gente está pegando o ID. References. Vai ser tipo serviço, aquela que a gente está referenciando. E aqui a gente passa o ID de novo. Beleza. Agora se a gente atualizar aqui, a gente pode vir em serviço, dados, e agora ele está com essa chave em amarelo, porque ele é uma chave estrangeira agora. Essa aqui é a chave primária, essa aqui é a chave estrangeira. Agora o que pede aqui? Tá, a 10 já foi. Deixa eu copiar isso aqui. Tá, a 10 foi. 11. Incluir 3 tipos de serviço. Vou colocar as 3 lá dentro. Tá, primeiro. Como ele está pedindo para a gente incluir 3 tipos de serviço, vai ser o insert que a gente vai utilizar agora. Insert into. Onde que a gente vai inserir isso aqui? Ó, aqui a gente tem um nome, aqui a gente tem descrição e aqui tem um valor. Ou seja, vai ser nessa tabela aqui. A gente tem nome, descrição e valor. Então a gente coloca o tipo serviço. Aí aqui a gente passa os valores dos atributos. Os valores não, os nomes. Ctrl espaço, a gente coloca o tipo serviço, espaço nome, Ctrl espaço descrição e... Eita. E valor. Agora a gente passa os valores. Tá, o tipo... a chave primária sempre vai ser default para ser 1. Tipo assim, ela começa do 1 e vai acrescentando. Ao todo vai ter 3, porque tem 3 atributos que a gente vai colocar aqui. 3 linhas de atributos. A, B e C. O primeiro é o café da manhã. A descrição: café, pão e frutas. E o valor disso é R$30. 100 ponto. A gente não precisa fazer e refazer essas linhas de novo. A gente pode colocar direto. A gente pode só colocar a vírgula aqui e continuar inserindo os dados. Então a gente pode colocar default aqui embaixo, vírgula. A gente coloca o próximo serviço como lanche. Em vez de a gente terminar aqui e executar só isso aqui, a gente pode só, tipo, em vez de colocar o ponto e vírgula, a gente coloca vírgula e vai refazendo a linha só aqui com mais dados. Com dados diferentes, no caso. Aqui vai ser o ID1, aqui vai ser o ID2 e na próxima vai ser o ID3. Aí cada ID tem os valores certos que a gente adicionou. Ou seja, é mais prático a gente fazer tudo direto aqui do que ficar fazendo um insert into de tipo serviço em 3 vezes, né? É bem melhor fazer assim, eu acho.
valor disso fica R$50, vírgula de novo, default. Próximo serviço é lavar roupa. A descrição, lavar, passar, tá. E o valor fica R$40. Pronto, agora sim. A gente pode executar. Dados inseridos, a gente atualiza aqui. E aqui tá os valores: 1, 2 e 3, café da manhã, lanche e lavar roupa. Então 11 a gente completou. Agora 12. Inserir o serviço de lanche em 18/11 para o cliente José da Silva. Beleza, serviço, a gente tem a data, o ID e o tipo de serviço. Aqui em hospedagem a gente tem ID cliente 1. Quem tá no ID 1 é o José da Silva. Tá, esse daqui a gente precisa. Aqui em serviço, tipo de serviço, tá no ID 2. Beleza. A gente vai utilizar o insert na tabela serviço. A gente vai passar os valores, os atributos de serviço. A gente coloca aqui de serviço, data serviço, o ID da hospedagem e o tipo de serviço. A gente coloca values. Aqui, como a gente já tinha inserido antes na tabela serviço, a gente já tinha colocado default antes. Então, agora esse insert que a gente está colocando aqui não vai ser do ID 1. Acho que vai ser o ID 3. Vai ser o ID 3, porque a gente já colocou duas vezes inserção de dados. Então aqui eu não vou colocar default, vou colocar com o ID 1 direto aqui. Vai seguir o padrão. Mas a gente podia colocar default também, não importa. Mas acho que fica melhor colocar 1 direto aqui, porque meio que quebra, vai ficar 3, 4, sendo que não tem nenhum atributo lá. Mas tá bom, vai começar do 1 aqui. A data de serviço que a gente quer é do dia 11, ou do dia 18/11/2024. A gente coloca primeiro ano, no caso. Traço mês e dia. O ID da hospedagem. O ID que a gente quer da hospedagem é o ID 1. Porque o ID 1 de cliente está o José da Silva. É ele que a gente está caçando. Então aqui eu coloco o ID 1. E inserir o serviço de lanche. Então onde está esse lanche aqui? Ele está no ID 2. Se a gente for vir aqui no tipo de serviço, a gente está aqui, ó, lanche, ele está no ID 2. Então aqui a gente coloca 2 no tipo de serviço. Pronto, agora a gente já pode executar isso aqui. Se a gente for vir aqui em serviço, já está aqui o dado inserido. Agora 13. Mostrar os dados da cliente Maria Silva. Para a gente selecionar esses dados, a gente coloca select, asterisco. Ele está pedindo todos os dados da Maria Silva, tem que ser ela em específico.
Aqui a gente vai utilizar a tabela cliente. E aqui tem a condição. Ele só está querendo os dados da Maria da Silva. Ou seja, o cliente que tiver um nome com Maria Silva vai ser o que a gente está procurando. Então aqui a gente coloca a cláusula where, que é de condição. Sempre quando a gente coloca o where aqui, a gente indica uma condição. E se essa condição for verdadeira, o select vai funcionar. Se não for verdadeiro, ele não vai retornar nada. Então aqui a gente coloca: se o cliente.nome for igual a Maria da Silva, se o nome for igual a esse, ele vai retornar todos os dados. Aqui, retornou. Da Maria da Silva, ela mora em tal lugar, o ID dela é o 2, ela tem esse CPF. E é isso. Pronto. Agora o 14. Alterar o endereço do cliente José da Silva para a rua T1 em Ji-Paraná. Nesse exercício aqui, a gente vai utilizar o comando que é o update. Aqui a gente passa o update, a gente passa a tabela que a gente quer alterar, no caso a gente quer, como que eu falo, substituir o dado, sei lá, mudar esses dados, não sei bem a palavra, mas a gente quer mudar o dado do endereço para T1 em Ji-Paraná. Ou seja, a gente vai atualizar esse dado para esse aqui, para T1 em Ji-Paraná. Então a gente coloca o update, tabela tal, a tabela cliente no caso, set, aí a gente passa o atributo que a gente quer mudar, o set é para alterar no caso, a gente coloca set, a gente passa o endereço, o atributo que a gente quer mudar, que é o endereço, e aqui a gente passa o valor que a gente quer que tenha lá no endereço, que é a rua T1 em Ji-Paraná. Porém, ele só quer que a gente altere o endereço do cliente José. Então a gente tem mais uma condição aqui. Aí a gente coloca o where e a gente passa o nome, se esse nome for igual a José da Silva. Deixa eu pegar daqui, ó. Que ele era, foi. A gente passa aqui e aqui a gente executa a seleção. Aí se a gente for vir aqui em cliente, aqui ó, alterou o valor para a rua T1 de Paraná, do cliente José da Silva. Aqui continua o mesmo. Beleza, 14 já foi. Mostrar o nome e o valor dos tipos de serviço. De novo a gente vai utilizar o select, que é para pegar. Ele quer os nomes e o valor dos tipos de serviço, então ele não quer todos os dados, ele só quer o nome e o valor. Aqui nessa tabela a gente tem nome e valor, certo? Ele quer o nome e o valor da tabela do tipo serviço, então a gente passa aqui tipo serviço. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Calma aí. Dos tipos de serviço. É só isso que ele quer. Isso aqui é o nome e o valor. Então a gente pode executar isso aqui já. Aqui a gente tem tudo. O café da manhã custa 30, o lanche custa 50 e o lavar roupa custa 40 reais. Perfeito. Agora o 16. Mostrar os nomes dos serviços com valor menor que 40 reais. Mostrar o nome do serviço com valor menor que... Tá, aqui tem condição também. A gente vai utilizar o select de novo.
A gente só quer o nome, então a gente vai colocar o nome aqui da tabela tipo serviço. Ou seja, a gente só está pegando os nomes do serviço da tabela tipo serviço, onde o valor é menor que R$40. Se a gente executar, ele vai mostrar só o café da manhã, porque o café da manhã ele custa R$30. Aqui já custa 40, aqui custa 50. Ele só está pedindo os que custam menos que R$40. Aumentar em 10% o valor dos tipos de serviço, mas somente daqueles com valor maior que 30. Aqui a gente vai utilizar o update de novo. Tipo serviço. A gente vai mudar o valor de valor. Ou seja, ele quer aumentar 10%, então a gente coloca aqui que o valor ele vai receber o valor dele mesmo vezes 1.10. Ou seja, é o valor vezes 1 mais 10%. Ou seja, é o valor dele mesmo mais 10%. Só que tem a condição ainda, né? Porque ele só quer os com o valor maior que R$30. Então aqui a gente vai utilizar a cláusula where de novo. Não sei porque isso aqui tá pago, mas tá. Ou seja, ele só quer os valores com maior que 30. Então a gente coloca aqui valor maior que R$50. Ou maior que 30. Aqui eu vou colocar entre parênteses só pra não dar erro. Tá, então aqui a gente está atualizando o valor do tipo serviço, o valor da tabela tipo serviço em 10%, mas somente daqueles com valor maior que R$30. Aqui a gente tem 50 e 40. Então aqui é para ficar 55 e aqui é para ficar, sei lá. Mas tá bom. Beleza, deu certo. A gente atualiza. É 44. Pronto. Ah, e aqui ó, o de 30 não mudou. Beleza. Agora a gente vai mostrar o nome e a data da entrada de Maria da Silva. Tá, então ele só quer o nome e a data de entrada. Então a gente vai utilizar o select de novo. Nome. Nome, endereço. Data de entrada. Tá. Aqui a gente vai utilizar duas tabelas. A gente vai utilizar a tabela cliente para pegar o nome e também a tabela hospedagem para pegar a data de entrada. Aqui a gente vai especificar as tabelas que a gente está utilizando, que é cliente e hospedagem. Só que aqui também tem uma condição, porque ele só quer o nome e a data da Maria da Silva. Então a gente coloca a cláusula where aqui de novo para indicar a condição. E a gente coloca cliente.nome for igual a Maria da Silva. Da Silva. Eita. Tá, aqui ele está pegando somente o nome e a data de entrada das tabelas cliente e hospedagem, onde se o cliente.nome for igual a Maria da Silva, ele vai retornar o nome e a data de entrada. Aqui a gente tem duas datas de entrada, a gente inseriu duas vezes. Calma aí, deixa eu ver. Aqui a gente tem duas datas.
Mas não era pra estar assim. Deixa eu ver. O certo seria só essa data aqui, ó. 18. Ah, tá. Tem mais uma condição. Aqui em hospedagem a gente tem o valor do ID do cliente também. Então a gente pode utilizar isso. A gente coloca hospedagem ponto ID cliente. Se esse ID cliente for igual ao ID cliente de ID cliente, aqui a gente coloca cliente de novo. Ou seja, se essas duas condições aqui for verdadeira, calma aí. Ó, deixa eu tentar explicar isso aqui. Aqui a gente está pegando o nome e a data de entrada das tabelas cliente e hospedagem, onde se o ID cliente de hospedagem for igual ao ID cliente de ID cliente, ou se o ID de hospedagem, ID cliente de hospedagem for igual ao ID cliente de cliente, e se o cliente.nome for igual a Maria da Silva, ele vai retornar o nome e a data de entrada. Então, se isso aqui bater, retornou uma data só e o nome dela. Agora tá certo. Isso aqui é pra colocar uma condição a mais. Tipo assim, você vai colocar uma condição e você quer colocar mais um também. Pra fortalecer aquilo ali. Aí você coloca esse EE. É a mesma coisa do C Sharp. Agora, mostrar quais os quartos já utilizados pelo cliente José da Silva. Tá, aqui a gente vai utilizar o select de novo. A gente quer os quartos, né? Então a gente coloca quarto ponto número. Tá, aqui a gente vai utilizar essas três tabelas aqui, ó, cliente, hospedagem e quarto, porque elas se comunicam entre si. Então aqui a gente vai utilizar três tabelas, que é cliente, hospedagem e quarto. Aí aqui tem a condição. É para mostrar quais os quartos já utilizados pelo cliente José da Silva. Ou seja, somente os quartos que ele utilizou. Que é para ser um só. Ó, ele tá no ID1, aqui na hospedagem ele tá ID1 também. O ID quarto e o ID do cliente tá o mesmo. A gente for vir aqui em quarto, é o ID1 também. Ou seja, o quarto de número 20 do primeiro andar, single. Então a gente pode colocar aqui. Se o ID hospedagem ponto ID quarto se hospedagem ponto ID quarto for igual a quarto ponto ID quarto, e também se hospedagem ponto ID cliente for igual a cliente ponto ID cliente, ou seja, se esses dois IDs aqui baterem, já vai meio que excluir bastante coisa. Mas falta alguma coisa aqui ainda. Deixa eu ver se ele vai retornar certo. Só com isso aqui. Acho que não vai não, mas tá. Tá, retornou os dois ainda. Mas por enquanto ele tá pegando somente os números dos quartos. Só que aqui ele só quer os quartos utilizados pelo cliente José da Silva. Então a gente coloca aqui mais uma condição. Se cliente.nome for igual a José da Silva,
Eu acho que agora ele retorna certo. Vai retornar só o 20. Aí, deu certo. Calma, deixa eu só ver isso aqui, ó. Calma aí, se eu tirar esse... Só testando aqui, só. Acho que eu fiz coisa a mais aqui sem necessidade. Não, não. Tem que ter mesmo. Tá certo. Beleza, só deixar assim mesmo. Pronto, foi isso aí. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas é isso. Acho que deu pra entender um pouco. Falou.